Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Viver Bem com a AvanteMed. Hoje, nossa convidada é a doutora Thalita Lages, pneumologista. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Larissa. Obrigada. É um prazer estar aqui, poder contribuir com as informações aqui no podcast. Hoje, a gente vai falar sobre doenças respiratórias. Doutora, para começar, o que são, afinal, doenças respiratórias? E quais são mais comuns que a senhora atende aqui na clínica? As doenças do trato respiratório são doenças que acometem qualquer órgão do sistema respiratório, né? Desde o nariz, laringe, faringe, traqueia, brônquios e pulmão. E geralmente são doenças que acometem de forma aguda, são eventos mais recentes, ou de forma crônica, que são aqueles eventos mais arrastados, aquelas doenças mais demoradas, com sintomas mais demorados. As doenças respiratórias, elas podem ter diversas causas, infecciosas, inflamatórias, pode ter causa genética, causa de fator de exposição ambiental. E as doenças mais comuns que a gente tem hoje, atendido aqui na AvanteMed, são as doenças DPOC, a asma, bronquite, resfriado comum, tuberculose, e a gente tem visto muito o diagnóstico que aumentou muito recentemente, que é o diagnóstico de apneia do sono também, que é uma doença respiratória crônica também. Como diferenciar um sintoma comum de algo que merece mais atenção? Tem algum sinal de alerta? Geralmente, os sintomas mais comuns dentro do consultório pneumológico são a tosse, o cansaço ou a falta de ar. Geralmente, os sintomas, quando eles são de início recente, a gente pede ao paciente para manter uma observação. Agora, se o sintoma, por exemplo, uma tosse, ela persiste por mais de 3 semanas, aí sim é um sinal de alarme. Com relação à falta de ar, a gente quantifica a falta de ar de acordo com a atividade que o paciente consegue exercer ao longo do dia. Então, se essa falta de ar é uma falta de ar que, por exemplo, limita alguma atividade ao longo do dia, aí também é um sinal de alarme, né? E se o paciente já tem alguma doença pulmonar, presença de sintomas de infecção, presença de catarro com espectro amarelado, esverdeado, febre, também são sintomas de alarme. Hoje em dia, com a vida corrida, muita gente só procura ajuda quando está em crise. Por que é importante buscar um pneumologista antes disso? Muitas das doenças pulmonares, elas são doenças crônicas e que a gente tem um bom controle. Para a gente fazer um bom controle da doença, a gente precisa fazer um acompanhamento regular e fazer o uso da manutenção das medicações de uso contínuo. Como eu disse, por exemplo, a asma, a DPOC, são doenças que exigem o uso de medicamento contínuo para que a gente fique estável, né? São doenças que não têm cura, são crônicas e que podem apresentar episódios de exacerbações. Quanto mais o paciente adere ao tratamento, quanto mais o paciente usa corretamente as medicações e faz as consultas regulares, mais ele permanece estável e menos exacerbações ele tem. Então é extremamente importante manter o uso das medicações contínuas, manter todos os cuidados que são orientados dentro do consultório para a sua doença ela permanecer estável. Quanto mais exacerbações a gente tem, mais a doença ela vai se agravando e mais o paciente vai perdendo o que a gente chama de função pulmonar. Então, por exemplo, um paciente com asma ou um paciente com DPOC, se ele não está tratando e se ele está tendo 2 ou mais exacerbações ao ano, certamente ele está tendo perda de função pulmonar. E aí é muito grave, porque ao longo dos anos, essa perda de função pulmonar ela se torna de forma irreversível e infelizmente a gente não consegue reverter. Então é extremamente importante a gente fazer essa manutenção para manter a doença controlada. E existe algum outro hábito, além, né, de fazer as consultas regulares, que ajudam a proteger nossa saúde respiratória? Com certeza. O uso das medicações, as medicações pulmonares, elas não são medicações fáceis de serem utilizadas, são diversos dispositivos que a gente tem e o uso desse dispositivo de forma correta faz com que a medicação chegue realmente aonde precisa chegar, que é no pulmão. Então, fazer o uso das medicações de forma correta, como orientado dentro do consultório, manter as vacinas de pneumonia, vacina de influenza, hemófilos em dia,
atividade física, fisioterapia respiratória e fisioterapia motora são uma das medidas que contribuem para manter o controle dos pacientes pneumológicos. Quando a gente fala sobre medicação, ouve muito falar sobre a automedicação. Tem muita gente tomando antialérgico ou corticoide por conta própria. Quais são os riscos? A automedicação ela nunca é indicada, e na pneumologia também não é diferente. Muitas vezes a gente recebe pacientes com um quadro de tosse crônica usando, por exemplo, um corticoide, e na verdade o paciente tem um diagnóstico que o corticoide é até contraindicado, como por exemplo na tuberculose. O uso de corticoides na doença, né, tuberculínica, ele é contraindicado porque ele piora a proliferação bacteriana, e então ele piora a doença do paciente. Então o ideal é sempre fazer a consulta, porque não são todas as doenças pulmonares que respondem com corticoide antialérgico. Muitas vezes a gente tem que direcionar o tratamento de acordo com o diagnóstico do paciente. Doenças pulmonares geralmente causam muitos sintomas de falta de ar e cansaço e tosse, e aí as pessoas têm muito hábito de ir à farmácia tomar xaropes, e muitas vezes não é o xarope que vai resolver. A gente tem que fazer o diagnóstico correto e usar, às vezes, uma medicação inalatória, né? Ou, igual eu falei, às vezes é uma outra doença infecciosa que a gente tem que investigar de forma correta. Sim. Como é a relação emocional com a respiração? Você percebe que ansiedade, estresse ou estilo de vida impactam nisso? Impactam muito, principalmente em alguns diagnósticos específicos dentro da pneumologia. A asma é delas. Os pacientes asmáticos que têm um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo associado, é extremamente importante a gente associar o tratamento para ansiedade, mesmo que seja tratamento medicamentoso ou terapia cognitivo-comportamental, para esses pacientes, para a gente ter o controle da ansiedade. Muitas vezes a gente tem paciente diagnosticado com asma grave, mas na verdade o paciente tem uma asma de leve a moderada, e o que traz a gravidade para os sintomas da asma é a ansiedade. Então, quando a gente controla a ansiedade, a gente consegue regredir o tratamento da asma também. Então, é extremamente importante o paciente ter um estilo de vida mais saudável, se tem essas doenças associadas, fazer o tratamento correto, para a gente conseguir sucesso no tratamento. Sim. E a senhora falou sobre a apneia do sono, que está muito comum aqui dentro do consultório. A senhora consegue explicar um pouco melhor sobre a apneia do sono? A apneia do sono, ela é uma doença, na maioria das vezes, silenciosa, porque a gente tem ela enquanto a gente dorme. A apneia nada mais é do que pausas na respiração durante o período do sono. Então, o paciente dormindo, ele faz pausas na respiração, e essas pausas na respiração geram uma baixa oxigenação do organismo. Então, você para de respirar, a oxigenação do seu corpo cai, e aí, quando essa oxigenação cai, o seu coração ele tenta compensar essa baixa oxigenação, aumentando a frequência cardíaca, aumentando a pressão arterial. Então, o paciente ele tem os episódios de apneia, dependendo do grau de quantos episódios ele tem por noite e de qual é o grau dessa baixa oxigenação, ele é classificado como leve, moderado a grave. A apneia do sono é uma doença extremamente silenciosa, mas extremamente incidente e que aumenta muito o risco cardiovascular do paciente ter infarto, derrame. Na maioria das vezes, quem percebe os sintomas são maridos, mulheres ou filhos que dormem ali no quarto com o paciente. E o exame que a gente faz para poder diagnosticar a doença é a polissonografia. Então, é uma doença que hoje ela tem sido mais difundida entre os médicos não pneumologistas, e a gente está conseguindo fazer um diagnóstico de uma forma mais precoce. Muitas vezes a apneia do sono ela vem associada com uma pressão alta não controlada, ela vem às vezes com um episódio de infarto ou episódio de AVC, que é um acidente vascular encefálico. E aí, após isso, que a gente vai fazer a investigação e a gente acaba descobrindo a apneia do sono. Sim. E qual que é a idade que a senhora atende hoje aqui? A minha formação, eu sou pneumologista de adulto, então é a partir de 12 anos de idade que eu atendo, então crianças, né, adolescentes a partir de 12 anos de idade,
até 100, 100 e pouquinhos anos a gente tem paciente acompanhando aqui com a gente. Abaixo de 12 anos de idade, aí é outra especialidade, que é o pneumopediatra. Sim. Está falando aqui sobre pacientes, doutora. Tem alguma história que te marcou? Alguém que chegou mal e depois voltou a respirar com qualidade de vida? Graças a Deus, temos muitos, né, lá. Aqui na AvanteMed, eu costumo agradecer todas as vezes que a gente faz o atendimento, porque os meus pacientes, eles fidelizam muito, né? Todas as vezes os pacientes voltam, e isso é como se fosse um fruto do nosso trabalho, né? E, consequentemente, é porque realmente o paciente também teve uma melhora. A gente tem o Marcos, o paciente que a gente atendeu hoje. A mãe veio extremamente preocupada, porque ele teve uma pneumonia com um derrame pleural e ficou com medo de ter tido alguma complicação ou alguma sequela por causa desse episódio. E aí a gente fez um diagnóstico de uma asma associada também, e melhorou muito a qualidade de vida dele, de prática de atividade física. Fizemos os exames pós-evento da pneumonia com derrame pleural e, graças a Deus, não tivemos nenhum tipo de sequela, então ela saiu daqui extremamente agradecida, né? E tem também Dona Francisca, que é meu xodozinho, é um paciente de 89 anos, que chegou pra gente sem conseguir andar, em cadeira de roda, no oxigênio, saturando 85, 88 no máximo no oxigênio, e com os ajustes das medicações e o uso correto das medicações no domicílio, com a filha, a gente conseguiu tirar ela do oxigênio. Então foram esses dois pacientes assim, que a gente consegue citar, mas tem inúmeros. E com isso a gente se encerra mais um podcast do Viver Bem com a AvanteMed. Agradeço sua presença, doutora. Obrigada a vocês lá, sempre à disposição. Se inscrevam no canal, curtem, comentem, né? Se tiver algum tema, a gente ainda tem vários profissionais para trazer aqui. Se tiver alguma pergunta, né? Tanto até para a doutora, né? Que a gente vai trazer ela aqui novamente para falar sobre bombinhas, né? Que é dúvida de muitas pessoas. Deixem comentários aí de perguntas e até a próxima. Tchau!